na nuvem. Muito bom. Esta é a segunda aula que a gente está dando dos 30 minutos de sabedoria sobre a festa de Pesach. E na aula passada a gente até tinha preparado um documento, a gente mostrou, compartilhou. Na aula de hoje eu não preparei documento para compartilhar, porque é pouca coisa escrita, então eu vou falar, vou verbalizar, a gente vai utilizar. A gente vai falar sobre isso e, eventualmente, numa próxima aula, quando eu tiver um tempo tranquilo para poder passar isso a limpo na matéria, a matéria aí sim eu vou poder compartilhar com mais texto. A gente já havia dito na aula passada a origem da festa de Pesach, que significa Pesach, a gente falou sobre a ideia do diálogo, a gente falou sobre a Haggadah, que era o livro da Haggadah, Gimel Dalet, quer dizer, aquele que dá, aquele que recebe. A gente viu a conexão que tinha 3 e 4, muita coisa na Haggadah tem 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, porque o sistema operacional do ensino de Pesach está ligado, né? Que é aquele que dá, aquele que recebe. A gente falou que toda a noite do Seder está ligado com isso. Uma vez que a gente saiu desse princípio, a gente pode entrar para os detalhes. Eu lembro que no final da aula passada, a gente até começou a falar sobre Kadesh Urhatz, o início dos 15 itens. Toda a ideia dos 15 itens que a gente faz na noite do Seder, eu queria me focar, talvez, nesse assunto, e talvez até um pouquinho antes, no sentido seguinte, quando a gente está entrando agora no mês de Nissan, logo nesse domingo a gente vai entrar no mês de Nissan, então essa é uma aula antes do mês de Nissan. Toda a festa de Pesach ocorre num mês onde esse mês ele foi criado com uma letrinha, né? Porque cada meses são criados com uma letra. A gente falou isso na aula no domingo, foi criado com a letra Rei esse mês, foi criado com a letra Rei e está ligado com o poder de realeza. Tem que entender que Deus mostrou a realeza na hora dele, quer dizer, Deus mostrou, olha, eu vou mostrar minha mão forte no Egito, vou acabar com os egípcios, vou mostrar quem é que manda, que é Ani Hashem, eu vou mostrar para o Egito que eu sou Deus, tem aquele que vai tirar vocês do Egito. Então, ele falou, eu quero mostrar meus milagres na terra do Egito, que já tinha um propósito de mostrar quem é quem. No mês de Nissan, Deus ele mostrou o poder de realeza dele. Tá? Esse poder de realeza de Deus está ligado com a letrinha do mês, está ligado com a letra Rei. A letra Rei, por um lado, é a maneira que a gente expressa Deus. Quando a gente quer escrever Deus nos nossos documentos, então a gente fala Baruch Hashem, é Beit Rei, Beit é Baruch e Rei Hashem. Um rei com apóstrofo representa Hashem, representa Deus. Por que representa a letra Rei Deus? Principalmente por conta de como Deus ele criou o mundo. Se Deus ele criou o mundo, e por que vale a pena falar isso justo na data de hoje, especificamente? Nós saímos uma data chamada dia 25 de Adar, que é o aniversário da Rebbe, da esposa do Rebbe. E conforme uma opinião do Talmud, no dia 25 de Adar foi quando Deus ele criou o mundo. Tem duas opiniões do Talmud. Tem a opinião que Deus ele criou o mundo no dia 25 de Elul, quer dizer, quando Deus ele fez o mundo foi no dia 25 de Elul, e no dia 1 de Tishrei é quando Deus ele criou o homem, é o sexto dia da criação. E tem uma opinião que Deus ele criou o mundo no dia 25 de Adar. E no dia 1 de Nissan seria a data que Deus ele criou o homem. Tá certo? E qual a relação que tem? E o que tem a ver? Por que tem essas duas opiniões? O Rebbe explica que as duas opiniões não são contraditórias. Uma é no pensamento e a outra por vias de, outra na prática. Em outras palavras, Deus pensou em criar o mundo no dia de hoje, 25 de Adar, que foi hoje de manhã, e no dia 6 de Nissan, então ele pensou em criar o homem, tá certo? E na prática, ele criou o mundo no dia 25 de Elul, quer dizer, na ação, na prática, e criou o homem no dia 1 de Tishrei. Então, seria que hoje era o potencial da criação do mundo. De qualquer maneira, se esse é o potencial da criação do mundo, qual a relação que tem do mês de Nissan, que é o mês onde Deus ele mostra que ele é rei conosco? Então, uma expressão que diz o Talmud que nós somos reis, filhos de reis. Melachim, Bnei Melachim. Então, Bnei Israel, Bnei Melachim. Nós somos filhos de reis. Filho de rei, então filho de peixinho, peixinho é. Então, filho de rei, rei será. Quer dizer, o príncipe ele vai ser rei também um dia. Nós somos chamados reis no sentido de ser o filho primogênito, de ser aquele que vai instruir os demais povos. Nosso papel é de ser luz para as nações. A gente não pode esquecer que esse é o nosso papel. Então, nós temos o papel de realeza aqui. Então, quer dizer, é importante a gente relacionar o mês de Nissan como o mês que Deus ele quis mostrar ao lado que ele era rei, certo? Isso está expresso, então, nessa letrinha que Deus ele criou o mês, que é a letra Rei, que mostra que Hashem, que ele é Hashem,
para mostrar que eu sou Deus. E o próprio faraó, depois ele reconhece, agora eu reconheço quem é o verdadeiro Deus. Quer dizer, Deus ele queria mostrar a sua realeza. Quando a gente fala em realeza, em termos racídicos, nós estamos falando da Sefirah de Malchut, quer dizer, o mês de Nissan vem mostrar a realeza de Deus, sabe, o poder de Deus. Quando você fala em poder, nós estamos falando uma coisa delicada. É verdade que todo aquele que a gente abordou no domingo, quem nasce em Ares, quem nasce no mês de Nissan, é uma pessoa que ela tem essas características de orgulho natural, porque quem é rei, quem é rei só tem um, então o rei está acima de todo mundo. Hashem lá, Geut Laveh, está escrito Deus ele reina, então por isso Geut, o orgulho ele veste, quer dizer, o verdadeiro, o único que pode realmente gozar de orgulho realmente é o rei dos reis, que seria Deus. Entendeu? Então, quando sobe na cabeça, quer dizer, quando a pessoa ela sobe na cabeça, ela se considera como rei, o pior pegadinha que pode acontecer com uma pessoa começa é o orgulho. E ele tem que se precaver muito com orgulho. Então, aqui a gente já vai entendendo certas coisas que acontecem nesse mês. Isso faz parte do que ainda do prefácio, antes de entrar nos 15 itens de uma maneira detalhada. Que uma vez que esse mês, então Deus ele mostrou o poder dele. Né? Esse mês está ligado com fogo também. Porque esse mês está ligado com o elemento fogo. E Deus mostrou o fogo, e o fogo caiu do céu, por exemplo, na praga de Bará, aquela chuva de granizo que caiu fogo do céu. Quer dizer, Deus mostrou o seu fogo, etc. Ou como a gente fala na Agadá, uma das vezes que a gente joga o vinho, a gente fala o seguinte, é um passuco em Yoel, inclusive, isso é um passuco com um verbo no Tanakh, que está escrito que Deus ele vai mostrar numa época futura para os inimigos do povo de Israel, Dam va'esh v'timrot Hashem. A primeira vez que a gente joga as três gotas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, se Deus quiser, os costumes da Agadá, o porquê, essa simbologia, tudo o que está ligado. Tem coisas lindas, lindas, lindas para falar sobre isso, muito profundas, inclusive. Mas lá a gente fala o seguinte, que Deus ele vai mostrar o sangue, o fogo e a fumaça. Sangue, fogo e fumaça, então mostra a revanche, mostra o castigo daqueles que mereceram, os egípcios, enfim, quando Deus vai mostrar a ira dele, por exemplo, esse versículo está falando sobre a última batalha que vai ocorrer entre as grandes nações, chamado Gog e Magog, que há quem diz que isso já aconteceu, essa batalha, eu não vou entrar nos detalhes, mas lá está escrito o profeta, que Deus ele mostra fogo, ele mostra sangue e fogo e fumaça. Né? Então, lá na Agadá, a gente, por exemplo, fala, antes de falar esse trecho, a gente fala que Deus ele vai mostrar milagres Bashamayim Uvaretz. Bashamayim, no céu, significa o fogo que vem dos céus, né, os relâmpagos, os fogos que vêm do céu. Na terra, representa o sangue que foi derramado do inimigo que tá no chão. Tá certo? E o Betimrot Hashem é a fumaça. Todo mundo sabe que qualquer guerra é isso que acontece. Tem sangue nas ruas, tem bombas caindo dos céus, tá certo? E tem fumaças por conta do fogo consumido, né? A gente, Deus nos livre, viu isso na Polônia, a gente viu isso na Alemanha, a gente viu, etc. Infelizmente, isso que acontecia, sangue derramado no chão, que era o fogo vindo dos céus, e fumaça, né, subindo por causa das coisas que estão pegando fogo, das bombas, né, o resultado do fogo atingido na Terra. Essas são as primeiras três. Então, de qualquer maneira, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, Deus quis mostrar a sua ira, Deus quis mostrar o seu poder. Tá certo? Esse é o mês de Nissan. Então, quando chega o poder na cabeça da gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar no orgulho e na raiva. São duas coisas que têm a ver com fogo. Você pode ficar nervoso por conta disso, você pode ficar irado por conta disso, você pode então agir de uma maneira agressiva e você pode se orgulhar. O poder traz orgulho. O antídoto para isso, o antídoto para você não chegar a perder teu status de realeza com dignidade, então o antídoto para isso é acabar com o orgulho. A gente acaba com o orgulho na véspera de Pesach. E esse é o preceito que nós temos da véspera de Pesach de fazer o Biur Hametz. Toda a ideia de a gente procurar o Hametz nas nossas casas, não deixar Hametz nas nossas casas, por quê? Nós estamos entrando agora num nível onde a gente vai se orgulhar. Que Deus nos escolheu, a gente vai falar sobre o poder de Deus, a gente vai ter poder na nossa cabeça, olha só, nós vamos celebrar a festa de Pesach. Então, você está mexendo com poder, você está mexendo com ego, então é bom que antes você elimina o teu ego para que não suba na tua cabeça, para você não fazer besteira, para você não se achar que você é o cara, e você perder toda a beleza que tem essa festa.
Então, toda a ideia da gente pegar o hametz, da gente exterminar o hametz, que representa o orgulho, porque é aquela massa que fermenta. Então, o antídoto do hametz é exatamente a matzá, que é aquela massa que não fermenta, é a humildade. Então, a festa do mês de Nissan, para ocorrer no mês do poder, etc., que é o mês do orgulho, que eu precisava ter como preparo, antes da festa, a anulação do orgulho, o antídoto do orgulho, que seria exatamente a matzá. A pessoa realmente ela entrasse sem fazer com que o poder suba à sua cabeça. Por isso a gente tem que fazer o que é chamado de biur hametz. Biur, a palavra biur hametz que a gente faz essa brachá, biur hametz. Se você pega as letras, depois eu posso compartilhar com vocês na lousa. A palavra biur hametz escreve Beit Yud Ayin Vav Reish. Só lembram que essas letras que faz a palavra biur hametz. O que a gente tem que fazer? A gente tem que separar, a gente tem que estar bem claro o que é bom e o que é ruim. Porque senão, se as coisas misturam, aí sobe na tua cabeça. Se o poder sobe na tua cabeça, você pode fazer besteira. Então, as coisas têm que estar claras. O que quer dizer orgulho e o que tem que ser humildade. Tem que estar bem claro o que é bondade e o que é severidade. Então, essa é a palavra do Biur Hametz. Porque a palavra Biur Hametz escreve dá duas configurações de letras. Você pode colocar a letra Ain Bet de um lado, isso depois eu vou mostrar para vocês. Não vai ser hoje porque eu não escrevi. Mas o Ain Bet, perdão, Ain Bet, as letras Ain Bet da 72 dá o valor numérico de Hesed, que é bondade. Então você tem que fazer o Biur Hametz, tem que separar a bondade da severidade. O que sobra são as letras Reish Vav Yud, que dá 216, que é o valor da palavra Gvurá. Biur Hametz é saber separar. A gente tem que saber separar para que não suba na cabeça, que você não se perca, que a gente não pode perder. É isso que você faz na véspera de Pêssach. A gente elimina tudo que é orgulho para a gente estar pronto para poder receber o poder, só que de uma maneira humilde. É essa a ideia da matzá. A matzá é a hegemônia, aquele pão pobre, que mostra que, olha, não se orgulha, não deixa subir na cabeça, tá bom, você foi vitorioso, mas saiba, Benpol oivcha altismach, diz o versículo, quando cai o teu inimigo, não se alegra. Realmente não tem que se alegrar, não tem que se ficar na tua, você não reconheça a grandeza que Deus ele te deu, agradeça a Deus pelo milagre que aconteceu e não você. Quando acontece algo conosco, e é muito comum, Moshe Rabbeinu ele adverte o povo de Israel, que quando a gente se orgulha, a gente acha que nós fomos merecedores por conta do nosso trabalho. E é um grande problema, tá? Esse é o problema do orgulho excessivo. Diz a Torá, né? Moshe Rabbeinu fala, não diga que foi minha força que eu fiz esse meu império. Antes você pedia para Deus, agora que Deus te deu, você fala que é você. Isso mostra um orgulho. E vem a festa de Pêssach e fala, olha, isso você tem que tirar completamente da tua cabeça. Você não pode pensar dessa maneira. Não deixa que isso te consuma. Tá? Não pensa que é você. Você tem que agradecer a Deus. Quem nasce no mês de Nissan tem que ter isso também, sabe, bem fincado dentro dele. Saber que, por um lado, ele é rei, quer dizer, por um lado, ele é cabeça, por um lado, ele é poderoso, ele tem poder, sabe, é um cara que ele tem o domínio, ele tem a fala, porque a letra rei representa a fala, e aqui vocês estão vendo que o Pêssach, estudamos na aula passada, tem a ver com o diálogo, a fala, o poder, o rei, ele tem poder através da fala. Deus falou que ia mandar, avisa para o faraó que eu vou mandar, quer dizer, diga para o faraó, diga para o faraó. Nós temos que falar nessa noite, nós temos que conversar, o dia poder da fala, etc. Então, podia subir na tua cabeça, entendeu? O poder e Deus nos livre você perder todo o foco da noite e esquecer de Deus, porque é você sou eu. Então Moisés fala, cara, não pensa que o que você conquistou é teu, entendeu? Você reconheça o Criador do universo, saiba que na verdade vai Aminu Bashem o Moshe se acreditaram em Deus. Então isso só pôde depois que Deus ordenou a matzá, quer dizer, tirar o hametz e comer matzá, porque senão fica muito difícil. Se você não faz essa divisão entre o orgulho e entre a humildade, se você não está claro para você quem é verdadeiro, quem manda, você está misturado dentro de você, que aliás a palavra biur em outra ordem é eruv, eruv em hebraico está tudo meurav, está tudo misturado. Se as coisas estão misturadas para você, vai subir na cabeça, você vai se perder, você vai achar que você é o cara, e você vai se orgulhar, você vai perder todo o sentido da festa. Então, quando vem Hashem e nos ordena, olha, não é à toa,
Sabe, eu estou te dando o poder, estou mostrando que vocês podem, que vocês têm a fala, que vocês têm o domínio, que vocês são reis, etc. Mas, olha, afasta-se do Hametz, cuidado para você não se orgulhar e não achar e não perder o foco. Matzah, humildade, agradeça sempre. O Criador do Universo não é você, que na verdade existe Deus, etc. Precisa separar o Hametz, que representa orgulho, da humildade. Precisa estar claro para a gente isso, sabe? A bondade da severidade, que a gente falou que é a palavra biur, em termos místicos, que representa a bondade, isso precisa estar bem, 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 bem claro. Por isso que o Pesach, a gente fala na data 15, que a gente tinha falado na aula passada, né? Porque o 15 são as duas letras iniciais do tetragrama, do nome de Deus, né? Que representa a realeza, lua cheia, a conexão máxima de marido e mulher, a conexão máxima de Deus e o povo de Israel, sabe? Uma declaração de amor gigantesca que Deus ele teve compaixão com a gente e nos tirou do Egito. Por isso tem pessoas que costumam falar o Cântico dos Cânticos no final da cerimônia da noite do Seder, uma obra feita pelo rei Salomão, uma obra, desculpa a expressão, mas é extremamente erótica, entendeu? Porque tem vários versículos que são realmente instigam assim um relacionamento, a beleza da mulher, a beleza da amante, enfim, como é que ele fala lá, porque houve aqui uma relação muito forte, né? Uma conexão muito forte de Deus com o povo de Israel, com a compaixão que ele teve de tirar o povo de Israel do Egito. Mas para isso é necessário que a gente tome muito, muito cuidado e saber separar para não deixar subir na cabeça. Bom, se esse é o preparo da noite do Seder, e esse é o preparo que você quer ensinar ao novo povo, que eles serão agora distinguidos, eles serão separados, eles serão distintos a pedido de Moisés, veniflino, a gente falou na Parashat Kitissá. Moshe pede exclusão, Moshe pede exclusividade, Moshe pede que o povo seja realmente diferente dos demais povos. Isso pode fazer que suba na cabeça, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que o processo da entrada da noite do Seder vem com todas essas cerimônias, que às vezes a gente nem sabe por quê. Pega o Hametz, pega o Hametz, não, calma aí, vamos focar aqui que é Hametz, orgulho, separa, matzah, humildade, vamos nos preparar, estamos entrando agora, estamos nos preparando para poder se unir com Deus de fato, pegar, receber a nova doutrina logo mais na festa de Shavuot. Então a gente precisa dos primeiros passos, né? Para haver uma transmissão, para haver um elo, é de uma extrema necessidade que sejamos humildes, né? Para poder captar. Então, igual os sábios falam, um utensílio cheio não comporta. Se você acha que você é o cara, que você tem, que o teu utensílio está cheio, o orgulho bate na cabeça, você nunca vai comportar, você nunca vai conseguir compreender e entender. Então, esse é o primeiro processo. Nada de orgulho, 7 dias só matzah, sabe, humildade ao extremo, para poder tirar todo e qualquer pensamento e deixar bem claro do que vocês vão receber agora. Bom, depois desse pequeno prefácio que a gente falou sobre a ideia da festa como um todo e o Hametz, a Matzah, que a gente está dizendo que a diferença que tem entre um e outro, eu acho que a gente tinha acabado, talvez, ou não sei se foi nessa aula, acho que no domingo eu comentei com vocês, que quando a pessoa realmente ela sabe discernir entre o bem e o mal e ela continua na sua humildade, então isso faz com que Deus ele poupa ele de todas as desgraças. Veja, Pesach veio tirar o povo da aflição do Egito, veio tirar o povo da pressão, né, que teve no Egito. É conhecido que a palavra Mitzrayim significa Meitzar Uvul, que são as limitações que a pessoa tem. Agora, a palavra Matzah, por exemplo, no final do capítulo 54 dos Salmos, lá está escrito que Mikol Tzarai Tzilani, porque de todo sofrimento Deus me salvou. A palavra Mikol Tzarai Tzilani, de todo sofrimento Deus me salvou, dá a palavra Matzah, são as iniciais da palavra Matzah. O que é interessante, por que Deus ele te salvou? Deus ele te tirou. O que a Matzah tem a ver com isso? Porque se você tem humildade e você reconhece Deus, a presença divina, isso é a salvação. Simplesmente reconhecer que existe um único Deus e que Ele está por você, isso já é a salvação. Então, de novo, a palavra Mikol Tzarai Tzilani, de todo sofrimento, Deus ele vai me salvar. Nada mais justo hoje que com a pandemia, a gente tem que saber que isso representa a Matzah. A gente está pedindo para Deus nos tirar de todas as tsuras. Não tem tsuras maior do que o que a gente está passando hoje. Não sei, pode falar maior, porque o Talmud sempre fala que um dia fica pior do que outro dia fica pior. A gente está vendo cada notícia, uma pior que a outra que está vindo. Isso faz parte da previsão da era messiânica, como diz o final do Tratado de Sotá,
que você vai dizer que um dia é pior do que o outro dia, que a maldição de um dia é bem pior do que o outro. A gente está vendo isso acontecer com os nossos próprios olhos. Mas quando você reconhece que Deus, ele te tira, que existe Deus, então ele já hitzilani, ele já te tira. O versículo diz, Mikol tzarai tzilani, as iniciais da matzah. A palavra Mikol tzara, se você soma a unidade, curioso, você pega a unidade, você soma o valor numérico da palavra Mikol tzara, da palavra 385, da palavra Shekhinah, da presença divina. Em outras palavras, quando você sabe, quando você reconhece a Shekhinah, a presença divina, dentro do teu surés, quando você reconhece Deus dentro no teu aperto da tua aflição, e não você pensa que você está sem Deus, porque Deus te colocou nessa situação, não é verdade. Deus ele está contigo. Quando você entende que Deus ele está com você na tua tzarai, automaticamente itzilani, automaticamente você está salvo. Aquela pessoa que reconhece que existe Deus até mesmo em momentos difíceis, já não é mais difícil, porque ele está com Deus. Então as coisas já são completamente diferentes. Isso aqui é muito importante a gente ter essa consciência, principalmente em períodos como esse, onde as pessoas perguntam, e agora, o que vai ser pandemia, o que o judaísmo fala, etc. A gente simplesmente fala que Deus, ele está com a gente na diáspora, sabe? Deus, ele está com a gente em Moano Ribetzara. Está escrito, Deus, ele está com a gente na Tzara. E aqui está escrito Mikol Tzara. De toda a Tzara que Deus, ele está com a gente, você reconhece a Shekhinah, você conhece o valor numérico, que é o mesmo valor numérico da presença divina. No teu Suras, então, Hitzilani, essa continuação do versículo é pronto, a salvação vem daí. É só reconhecer que Deus ele está contigo em qualquer momento, até o momento mais difícil. Aliás, esse é o capítulo da Rebbetzin, que está sendo lido agora, né? A Rebbetzin faria 120 anos agora, a esposa do Rebbe, então começa a se ler o capítulo 121, e no capítulo 121 a gente fala o seguinte, sai na elearim me'ain neveza, eu ergo meus olhos para as alturas, me'ain, do ain, quer dizer, do nada vai vir minha salvação. Não é uma pergunta, da onde virá minha salvação? Hasselto explica, não é uma pergunta, não é que fala, olha, eu olho para os céus e falo da onde vai vir a minha salvação. Não, eu olho para os céus e falo que do nada, me'ain, ain é nada, não é me'ain da onde, sim me'ain, do nada vai vir minha salvação, do nada, daquele que eu não sei definir, que é o nada para mim, que é Deus, que é a essência da nossa alma, que a gente não consegue definir, é de lá que vai de lá vai vir minha salvação. Então, Mikol Tzara, quer dizer, de todos os tzuras, que a Shekhinah, isso é matzah, pessoal, a gente tem que saber, quando a gente come matzah, que representa o pão da fé, nós temos fé em Hashem, tem a confiança, porque o Zohar chama matzah como o pão da fé e o pão da cura. E a fé antes da cura. Na primeira noite do Seider, a matzah é o pão da fé. Na segunda noite do Seider, a matzah é o pão da cura. E a fé vem antes da cura. E quem tem fé, então ele já tem uma cura, tá certo? Porque é uma cura preventiva, né? Quando a pessoa tem fé. Não é a pessoa está doente e depois ela começa a ter fé em Deus. A pessoa que tem fé, então isso poupa ela da doença. Por isso, na primeira noite, a matzah é chamado Michla de Mehemnuta. No Zohar, Michla é o pão de Mehemnuta, da fé, da Emuná. E na segunda noite é chamado Michla de Asvata. Na segunda noite é chamado o pão da cura. Certo? Que é automático. Isso é a ideia do matzah. Quer dizer, o que eu estou querendo falar para vocês, em poucas palavras, é, olha só como é que é o preparo da festa. Quer dizer, se você começa com toda essa ideia, o mês Deus mostra a realeza. É o mês, no dia 15, no ápice do mês. Fogo. Veio o fogo para poder castigar os outros. Veio um fogo de amor de Deus, compaixão com o povo de Israel e se uniu com eles para poder tirar. Você tem um fogo do lado positivo, tem um fogo do lado negativo. Fogo do lado positivo, o amor de Deus conosco. Fogo do lado negativo, tem o que foi castigado os egípcios. Poder do rei. Mostrou, entendeu? Que nós realmente somos os filhos dele, etc. Então, para a gente conceber isso, e nós não somos Deus, nós somos o quê? A nossa parte é a metade, porque do 15, quando você fala em hebraico, 15 é a união de Yud com a letra Rei. Yud é Deus, tá certo? Yud é o pleno é a primeira letra do tetragrama. E 5 representa o povo de Israel, metade, tá certo? Que é a metade, porque a gente sabe que nós somos apenas metade, a gente só se une com o outro para se tornar uma maneira íntegra, tá certo? Então, essa ideia que a gente fala que toda essa festa acontece no dia 15, que o valor numérico é a letra Yud e depois Rein, porque é a união de Hashem com o povo de Israel. Então isso poderia te levar a um orgulho nessa noite, matzah nele, véspera da noite, biur hametz, acaba com hametz, vamos se preparar, não deixa subir na tua cabeça,
entendeu? Não acha que você é o cara, vamos continuar com aquela fé, certo? Que Baruch Hashem, que Deus ele veio, você tem esse preparo, você se preparou para isso, você entrou na festa de Pesach dessa maneira, Lelo Shimurim, essa noite vai ser uma noite de guarda, realmente é a noite que Deus ele vai estar te guardando, você não precisa temer de absolutamente nada, não há nada que possa te alcançar, desde que você tenha esse reconhecimento, tá certo? Esta ideia do preparo da festa de Pesach, quando a gente olha assim a grosso modo. E também, pessoal, olha só, se a gente for até mais profundo, só para poder dizer uma coisa mais detalhada assim, vocês conhecem um tipo de... Tem vários tipos de gimatria, né? Quando a gente fala gimatria, nós estamos falando valor numérico. Agora, as letras em hebraico, as letras do alfabeto em hebraico, elas podem ser trocadas. Por exemplo, existe um sistema de troca de letras que é o mais conhecido, que é chamado de atbash. O que quer dizer atbash? A letra Aleph pode ser invertida pela última letra. A letra Aleph é a primeira do alfabeto. Ela é invertida pela última letra. A segunda letra pela penúltima. A terceira pela antepenúltima. E assim vai. Isso é um sistema que é chamado atbash. É o A com Z, tá certo? O B com X. Entendeu? Assim a gente vai trocando. Isso é chamado atbash. Quando você pega a letra Yud no alfabeto, em hebraico, tá certo? Yud é a letra 10. Se você volta 10 de trás para frente, você vai ter a letra Mem. A letra Mem, ok? Quando você pega a letra Rei, que é a quinta letra do alfabeto, quando você volta 5 letras da última, você vai ter a letra Tzadik. Então, olha só como a início, Yud, e a letra Rei da Mem Tzadik, tá certo? O que é Mem Tzadik? É o início de Matzah. O início da palavra Matzah é Mem Tzadik. Tá certo? E rei, o que é a letra rei que está no final da matzah? É a realeza de Deus. Quer dizer, aí nessa noite tem uma revelação do Yud e o rei, tá certo? E a realeza, tudo isso através da matzah. Só quero mostrar para vocês como que a matzah, que não é à toa aquela chamada de matzah. Matzah, sabe qual é a tradução da palavra matzah? Não sei se vocês sabem. Qual é a tradução da palavra matzah? Matzah é conflito. Essa é a tradução da palavra matzah umerivá. A palavra matzah significa conflito. Por quê? A gente tem que ter esse conflito dentro de nós, de separar o mal do bem, etc. Lá. Isso que significa matzah. Matzah não é fácil. Sabe, ser humilde, chegar nesse nível de discernir o que é orgulhoso, o que é o humilde, orgulho, etc. Não é uma coisa fácil, porque sobe na cabeça, está tudo misturado dentro pra gente, sabe? Tem um eruv, tem uma mistura muito grande, né? Dentro da gente, né? Então a gente precisa fazer um biur, tem que separar o que é bom e o que é ruim, etc. Tá? E isso não é fácil, dá um trabalho que a gente tem que ter. Então isso vem através de briga. A gente tem que brigar com o nosso interior, a gente tem que acabar com o nosso ego, a gente tem que ser humilde. Essa é a tradução da palavra matzah. Matzah é conflito, matzah é humilhar. Vem da batalha interna que a gente tem que ter, que é exigida para a gente conceber esse elo de Deus e não fazer subir na cabeça. That's all about Pesach. Isso aqui é Pesach, né? A conversa que você tem que ter com o teu filho não pode ser imposta de uma maneira tal que você é um todo-poderoso e ele é um nada. Quem é você, o faraó, e ele vai ser o escravo? Não é assim, tem que ter diálogo. Para ter diálogo é de extrema necessidade que ambos tenham humildade, tanto a pessoa que está falando, tanto a pessoa que está ouvindo. Precisa do trabalho. Dá um conflito interno muito grande. Essa é a ideia de Matzah. Então, a Matzah veio na noite do Seidah, entendeu? Depois que a gente se deparou com orgulho, a gente quer ser humilde, a gente quer trabalhar sobre nós mesmos, a gente quer trabalhar para poder separar as coisas, para poder receber aquilo da melhor maneira possível. O fluxo que vem nessa noite de bênção pessoal é a maior noite. Dizem que é o fluxo de revelação divina que vem na noite de Pesach, quando Deus ele teve compaixão, nos tirou do Egito. Puxa, é uma luz extraordinária, uma luz realmente muito, muito forte, sabe? É uma realeza muito forte, um poder muito forte. E a gente se sente muito bem. É uma noite muito agradável, uma noite muito comemorável, sabe? Uma noite marcante, sabe? Uma noite impactante, que realmente mexe com todas as gerações. Eu acho que depois esses prefácios que a gente viu, bem rapidinho sobre a festa de Pesach, tanto na primeira aula como na segunda aula, eu acho que agora a gente pode começar a entrar numa próxima aula, se Deus quiser, na semana que vem, a analisar como que a gente, de fato,
age para poder, qual é o Seider, qual que é a ordem para eu alcançar todo esse nível aí de me livrar do mal, para poder alcançar o bem, o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que passar 15 itens, não é uma noite 15? Então são 15 itens para você sair bonito na vida, para você realmente ter todo, né, o esquema operacional de como se livrar do mal, se conectar do bem, se conectar com o Criador do Universo de uma maneira humilde, de uma maneira perfeita. Para isto surgiu o Seider Pesa. Cada item é um conselho e um shlav, uma etapa para a gente alcançar a perfeição, para a gente alcançar o nível máximo. Agora a gente podemos começar a falar sobre a festa de Pesa numa boa e propícia hora. A gente vai falar, se Deus quiser, numa próxima aula que já deu os nossos. A gente vai vendo o item, a cerimônia, o processo, por que que esse estágio, aquela palavra, aquela ordem, é um negócio realmente fabuloso. A gente vai ver, obviamente, de maneira resumida, porque o propósito aqui é meia hora, a gente vai falando sobre isso. Há alguma questão a respeito? Ótimo.